Comecemos pelo cristianismo, que é a religião majoritária no Brasil e no mundo. Dentro dele existem vertentes importantes. O catolicismo, seguido pela maior parte dos brasileiros, vê Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus, Messias prometido no Antigo Testamento e Salvador da humanidade. Sua morte e ressurreição são o centro da fé. O protestantismo, ou o movimento evangélico, também crê em Jesus como Deus e Salvador, mas dá uma ênfase maior à autoridade da Bíblia e à salvação pela fé pessoal em Cristo. Já os ortodoxos, que são minoria no Brasil, compartilham a visão católica de Jesus como divino, mas seguem tradições próprias ligadas ao Oriente. Em todas essas vertentes, Jesus não é apenas um homem. Ele é Deus encarnado, o centro da fé cristã. É importante destacar que, dentro do cristianismo tradicional, movimentos como adventistas, testemunhas de Jeová e mórmons costumam ser vistos como seitas, já que se afastam de alguns fundamentos históricos da fé cristã. Mas nós vamos explicar a visão deles separadamente. Seguindo, temos o espiritismo, muito presente no Brasil. Para os espíritas, Jesus não é Deus, mas o espírito mais elevado que já passou pela Terra. Ele é o guia e modelo moral perfeito, o mestre que veio para nos ensinar a lei do amor. No espiritismo, a ressurreição de Jesus é interpretada mais como um símbolo da vitória do espírito sobre a matéria, do que como um acontecimento físico. Religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, o caso da Umbanda e do Candomblé, misturam tradições africanas, indígenas e católicas. Jesus é frequentemente identificado com Oxalá, um dos orixás mais importantes. Ele é visto como uma figura de amor, paz e justiça. Muitas vezes, nas casas de Umbanda, a imagem de Cristo convive lado a lado com entidades do panteão africano, mostrando o sincretismo religioso tão característico do Brasil. Testemunhas de Jeová. Para elas, Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. Essa é a grande diferença em relação ao cristianismo tradicional, que afirma a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus. Já as testemunhas de Jeová rejeitam essa ideia. Segundo sua doutrina, antes de nascer como homem, Jesus já existia como um ser espiritual chamado Miguel, o arcanjo, a primeira criação de Jeová. Ou seja, ele não é eterno como o Pai, mas é a principal obra de Deus, através de quem todas as outras coisas foram feitas. Na Terra, viveu como um homem perfeito e deu o exemplo de obediência. Morreu como sacrifício pela humanidade. Mas aqui existe uma diferença marcante. Enquanto o cristianismo tradicional ensina que Jesus morreu numa cruz, para as testemunhas de Jeová, ele morreu numa estaca de tortura. Isso porque, segundo eles, a cruz seria um símbolo de origem pagã, que não deve ser usado como representação da fé. Depois, acreditam que Jesus ressuscitou não em corpo físico, mas como espírito. Assim, embora Jesus seja essencial para a salvação, ele é visto sempre em posição subordinada a Jeová e não como parte dele. Adventistas do sétimo dia. Para eles, Jesus é o Filho de Deus e o Salvador, e compartilham muitos pontos com o cristianismo tradicional. Mas sua ênfase maior está na segunda vinda de Cristo. O movimento surgiu no século XIX justamente com essa expectativa, e até hoje a volta de Jesus é central em sua fé. Para eles, Jesus atua hoje como sumo sacerdote no céu, intercedendo pela humanidade no santuário celestial, num processo de julgamento que antecede o fim dos tempos. Outro ponto marcante é a guarda do sábado como dia sagrado, em obediência direta aos mandamentos bíblicos. Em resumo, para os adventistas, Jesus é Salvador, intercessor e juiz, e em breve voltará de forma visível e gloriosa para inaugurar um novo tempo. Mórmons, chamados também como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam que Jesus é o Filho literal de Deus, distinto do Pai, e o Salvador da humanidade. Eles rejeitam a ideia da Trindade como uma só essência. Para os Mórmons, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres separados, unidos em propósito. Outro ponto diferente é o livro de Mórmon, que eles consideram escritura sagrada junto com a Bíblia. Nesse livro está registrado que, após a ressurreição, Jesus teria vindo às Américas para ensinar e pregar aos povos que viviam aqui. Essa visita é central para a sua fé. Em resumo, para os Mórmons, Jesus é o Salvador, mas não faz parte de uma trindade única. Ele é um ser distinto do Pai e seu ministério se estendeu também ao continente americano. Judaísmo, religião de onde Jesus nasceu. Para os judeus, ele foi um pregador do século I, mas não é o Messias prometido nas escrituras hebraicas. As profecias messiânicas, segundo eles, ainda não se cumpriram. Portanto, Jesus não é visto como divino, mas como um personagem histórico, às vezes até respeitado como mestre, mas não como Cristo. Por isso não há muito o que falar aqui sobre a figura de Jesus, já que os mesmos não os consideram o Messias. Islamismo, segunda maior religião do mundo e também presente no Brasil. Para os muçulmanos, Jesus é conhecido como Isa. Ele é um dos maiores profetas, nascido de Maria Virgem, que também é muito respeitado no Alcorão.
Eles acreditam nos milagres de Jesus, mas rejeitam a ideia de que ele seja Deus ou Filho de Deus. Para o Islã, Jesus não morreu na cruz. Deus o teria levado vivo aos céus. Os muçulmanos também creem que Jesus voltará no fim dos tempos, mas como servo de Alá. Como você pode ver, a figura de Jesus atravessa religiões, culturas e séculos. Para uns, ele é Deus encarnado. Para outros, um profeta ou mestre iluminado. E há quem o veja apenas como parte da história. Mas em todas essas visões, Jesus é alguém que marcou o mundo de forma única e continua inspirando bilhões de pessoas até hoje. E aí, qual dessas visões você já conhecia? Qual delas mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de entender como o mundo funciona e como as religiões explicam os grandes mistérios da humanidade, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Então fiquem com Deus, se você acredita nele, e até a próxima.